Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje a gente vai começar a falar sobre o protocolo Ethernet. O protocolo Ethernet então é um conjunto de tecnologias para a rede local. Com certeza, se você tem uma rede aí na sua casa, no seu escritório, vai ter aí equipamentos, vai ter a sua placa de rede, seus cabos, todos eles padronizados aí de acordo com o protocolo Ethernet. E esses padrões Ethernet, então, eles compreendem variantes de cabeamento e transmissão de sinal. Lembrar que o protocolo Ethernet, ele opera nas duas primeiras camadas do modelo OSI. A segunda camada, que é a camada de enlace, essa camada a gente conversou bastante aí nos vídeos anteriores, e também ele opera na camada física do modelo OSI, né, que é a primeira camada, a camada de número 1. E quando a gente fala em camada física, é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre a transmissão de sinal, sobre a parte física, sobre a frequência com que os dados são enviados, sobre throughput e tudo mais, tá certo? E é por isso que quando a gente fala sobre o padrão Ethernet, a gente vai falar também sobre velocidade de transmissão. E a velocidade de transmissão, nesse caso, vai ser medida em bits por segundo, tá certo? Então, a gente vai falar do protocolo Standard Ethernet, que é o mais antigo, que opera a 10 megabits por segundo. Hoje em dia, ele já é obsoleto. E hoje a gente vai trabalhar bastante aí com Fast Ethernet, de 100 megabits por segundo, e o Gigabit Ethernet, de 1000 megabits por segundo. Se você está sentindo alguma dificuldade de entender o que é bit, o que é megabit, etc., eu recomendo que você dê uma olhadinha no nosso primeiro vídeo da playlist de hardware, onde a gente explica direitinho o que são esses termos aí, bit, byte, mega e tudo mais, tá certo? O padrão Ethernet ele é definido pelo IEEE como 802.3. Para quem não sabe, né, IEEE é o Instituto de Engenharia Eletroeletrônico. Eu vou fazer um vídeo sobre isso para explicar direitinho, mas seria o instituto que vai estar padronizando essas coisas relacionadas à tecnologia. E o Comitê 802.3 é aquele que cuida da padronização do protocolo Ethernet. Então, sempre que você... Então, assim, primeiro, Ethernet é um padrão. Legal? Então, todos os equipamentos que possuem dispositivos Ethernet, eles devem se conversar entre si, se comunicar entre si de um jeito ou de outro. E como... E voltando, né, como ele é um padrão, ele é definido, né, ele é, digamos assim, ele é padronizado, padronizado, ele é definido pelo Instituto, pelo IEEE, como a gente conhece. Eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto em outro vídeo, mas você sempre vai ouvir então esse termo. Sempre que você ouvir 802.3 IEEE 802.3, a gente está se referindo a algum dispositivo que funciona de acordo com as normas do protocolo Ethernet, tá certo? E os protocolos, né, mesmo assim, e os padrões, né, eles são compatíveis entre si. A gente vai ver que isso existem algumas vezes que a gente tem que tomar cuidado com isso, mas via de regra eles trabalham bem entre si. E aqui então a gente colocou mais algumas informações. Como havia falado anteriormente, né, o protocolo Ethernet ele atua na camada 1 e 2 do modelo OSI. Né? A gente fez um videozinho há um tempo atrás aí falando sobre, acho que foi o segundo vídeo aqui da playlist de redes. A gente comentou um pouquinho, né, sobre o modelo OSI. Então você pode dar uma olhada lá. E o Ethernet então ele opera aqui nessas duas camadas aqui do modelo OSI, que são aquelas que tratam mais das coisas físicas, da transmissão dos dados, né? Na camada física, propriamente dita, a gente está falando mais em sinal elétrico, em bits, e aí na camada 2 a gente já começa a falar em quadros, né? A gente falou bastante sobre a camada 2 nas últimas aulas. E aqui então ele também coloca algumas referências, né, sobre o Ethernet. Então, por exemplo, aqui no caso do Standard Ethernet,
que é aquele padrão mais antigo, né? Ele tem aqui, né, o 10 base 5, 10 base 2 e tudo mais. No caso, o primeiro número aqui, né, qualquer um dos três, né, mas o primeiro número ele sempre se refere à velocidade. Então aqui no Standard tudo começa com 10, né? Porque esse padrão aqui ele só trabalha com 10 megabits por segundo. Então você tem depois a palavra base no meio. Pode perceber que a palavra base também aparece nos outros padrões. E a palavra base, então, ele vem de banda base e diz respeito de como que o sinal é transportado, né? O sinal, nesse caso, ele é transmitido e ocupa toda a via. Então, apenas um sinal digital por vez pode ser transmitido. Essa aqui é a ideia da banda base. E no final, a letra indica o tipo de cabo que está sendo usado, né? No caso aqui, quando a gente tem esses números aqui, ó, 5 e 2, nesse padrão mais antigo, a gente está falando que esse aqui é um cabo coaxial, que pode chegar a 500 metros, ou um cabo coaxial que pode chegar a 185 metros. E depois aqui o T significa que isso daqui é um padrão para ser usado com par trançado, ou F com fibra ótica. Lembrando que esses caras aqui eles não são mais utilizados, né? Hoje em dia eu diria já que eles estão obsoletos. Não é impossível encontrar, mas eles estão obsoletos, com certeza. Tá certo? Hoje é muito comum a gente encontrar o Fast Ethernet ainda, né? Porque a gente está falando aqui de 100 megabits por segundo. Então, 100 megabits é uma taxa muito razoável, né? Hoje em dia, para uma rede interna, 100 megabits dá conta de quase tudo que você faz, né? Principalmente se você está no escritório. E aqui é a mesma coisa, né? Quando eu tenho uma letra T no final, significa que eu estou falando de uma placa de rede que que usa par trançado. E quando eu falo de um F, né? Por exemplo, se eu pego ali a porta de um switch e falo que é 100 base F alguma coisa, quer dizer que eu estou falando de fibra ótica. À medida que nós formos dando uma olhada mais perto, né, dando uma olhada com mais detalhes nos cabos, os números aqui depois da primeira letra vai ficar mais claro também, tá bom? Por enquanto não precisa se preocupar com ele. E por final, o padrão Gigabit Ethernet, né? Que aí tudo começa com 1000, né? Quer dizer que ele trabalha com 1 gigabit por segundo de transmissão, tá certo? Aí o T é a mesma coisa, né? Par trançado, e esse L aqui também está se referindo à fibra ótica. Então, só para você saber, às vezes você pega aquela placa de rede e dá uma olhada lá, né? Fast Ethernet 100 barra... às vezes você vê assim, Fast Ethernet 10/100. O que quer dizer 10/100? Né? Quer dizer que aquela placa ali ela trabalha tanto com 10 megabits por segundo quanto com 100 megabits por segundo. Ela teoricamente tem que fazer isso automaticamente. Algumas inscritos 100, 10/100/1000, que quer dizer que ela é compatível com esses três padrões aqui. Aí no final vai ter lá alguma coisa, base T, que indica então que ela trabalha com par trançado, tá legal? E para terminar esse vídeo, a gente mostra aqui, né, o modo de comunicação simplex, half duplex ou full duplex. No caso do modo simplex, a comunicação é feita apenas em uma direção, né, e nessa direção, por exemplo, o mouse, né, quando você usa o mouse ele só envia comandos para a CPU, mas basicamente não recebe nada de volta, então é uma comunicação simplex. Quando a gente fala half duplex, a gente está falando de uma comunicação que aceita o envio e recebimento de dados, mas não ao mesmo tempo. Ou você está enviando ou você está recebendo. E já o full duplex, ele permite enviar e receber dados ao mesmo tempo, né? Então uma placa... vamos supor que você tem uma placa de rede e um switch e ambos consigam operar em modo full duplex. Quer dizer que ao invés de 100 megabits por segundo, teoricamente você está operando a 200 megabits por segundo.
porque as características da placa de rede no manual, na caixinha dela, sempre vai estar mostrando ali a informação em half duplex, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Nas próximas aulas a gente já começa a falar sobre os tipos de cabo. No protocolo Ethernet a gente vai falar um pouquinho sobre cabo coaxial, sobre par trançado e fibra ótica, né? A gente vai ter alguns vídeos falando sobre esses cabos, sobre as conectorizações, sobre os conectores usados, e é uma parte muito importante aqui do nosso curso de redes, principalmente para você que quer trabalhar na área, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí por vocês estarem assistindo aos nossos vídeos e até a próxima.